Boa noite. Boa noite, meu povo. Deus abençoe vocês. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Vamos entrando, compartilhando. E tudo que você precisa fazer é respirar. Boa noite. Deus abençoe a tua vida. Respira. Eu vou matar essa ferida. Eu não posso te perder. Boa noite, Rejane. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Já tô compartilhando aqui, gente. Vamos compartilhar. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Vamos compartilhando, pessoal chegando. E eu não tenho nojo de você. Segunda-feira. Boa noite, Não é Leda. porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio. Boa noite, não digas moçada. nada. Povo bonito de Deus. Só faça respirar. Tô compartilhando aqui. Se Compartilha não der aí. pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Vamos compartilhando pra E turma eu chegando. não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Ei, glória, hein? Ei, Giza, como você tá, Giza? Respira. Vamos de novo, mais uma vezinha? Dá tempo de compartilhar. Dá tempo do pessoal chegar. É tudo que você precisa fazer neste momento. Como você foi tá, Giza? atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar fundo ainda, Giza. A gente tá na brecha, tá? Estamos orando. Em nome de Jesus vai passar. Eu vou matar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Boa noite, Daniela. A gente dá um jeito, mas aqui você não Boa noite, vai Carmen. ficar. Daniela tá falando de onde, Daniela? Boa noite, Carla. Eu tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar. Vamos chegando, os minha pés. gente. Vamos chegando. Vamos, eu te levo pro acampamento. Que hoje tem. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. É isso aí, gente. Tem dia que não dá pra cantar. Tem dia que a pessoa não consegue nem orar. A gente não tem palavras para expressar, como foi o dia lá da Ana. Mas é engraçado, né? Que foi justamente naquele dia que a alma da Ana estava aflita, abatida, que ela conseguiu expressar de verdade a sua dor e alcançar o seu milagre. Bom dia, Elton. Gente, fala pra mim como que tá o som. Se o som tá bom, tá suave para ouvir, para nós começarmos, amém? Boa noite, Rosânia. Deus é fiel, né? Então, às vezes, ele entende, ele compreende. Ele sabe que tem dia que você não dá conta. Ele consegue interpretar a nossa dor, os nossos sentimentos, porque ele é pai. E pai conhece o filho, né? Pai sabe quando o filho tá bem, quando ele não tá.
É a coisa mais linda do mundo. Vamos lá, minha gente. Vamos começar aí. A palavra do Senhor. Roberta Freitas. Deus te abençoe, Roberta. Amém, Carmen. Roberta Freitas está falando de onde, Roberta? Amém, muito bom, gente. Nós hoje vamos falar de uma coisa muito interessante. Meu Deus, como que a palavra de Deus surpreende a gente. Como que a palavra de Deus nos traz revelação e resposta. Ontem nós falamos na comunidade de atitude, até aí tudo bem, né? Mas a gente está falando a semana passada inteira, nós falamos de limitações. Limitações que nós temos, limitações que nós criamos, limitações que nos prendem, que nos envolvem, que são resultado de experiências ao longo da vida, né? Traumas, situações, passado, limitações que se tornam prisão de mente. Sim. Ah, muito bem, Roberta. Deus te abençoe, querida. A tua mente pode ser o teu cárcere. A nossa mente pode ser a nossa prisão. A prisão de mente são prisões que nós construímos por causa das nossas convicções, por causa das nossas experiências, né? Mas hoje eu quero falar algo para você muito interessante. Eu perdi aqui o capítulo. Quando os discípulos veem Jesus, Rejane está aí, Rejane é minha assessora. Quando os discípulos veem Jesus ali, pensam que é um fantasma. Eu não coloquei aqui o capítulo. Então, gente, eu li uma vez num livro do Augusto Cury, e o Augusto Cury falou o seguinte, contou a experiência de um moço que ele era muito inteligente, muito esperto, um empreendedor, né? E o que acontece? Esse moço, ele não comia nada que viesse da mão de ninguém. Ele só comia aquilo que era preparado pela sua esposa. Nada na mão de ninguém. Só que um dia ela foi internada, ela esteve doente e ela ficou 6 meses hospitalizada. Sabe qual foi a consequência dessa internação da esposa por 6 meses? O moço parou de se alimentar. Pegou um comprometimento ali por inanição e ele acabou falecendo. Olha que loucura. Ele tinha na cabeça dele que se qualquer outra pessoa preparasse o alimento dele, ele morreria envenenado. Então ele só se alimentava daquilo que era preparado para a esposa, pela esposa. Quando ela internou, ele parou de se alimentar. Um moço inteligente, um moço, esperto, mas ele tinha um tormento na alma dele. Ele tinha uma dificuldade na vida dele. Ele tinha limitações. E o que aconteceu ali? Ele morreu porque ele tinha fantasmas que o atormentavam. Deixa eu ver aqui o capítulo, porque as meninas não viram, não. E muitas vezes nós também temos os nossos fantasmas, né? Mateus 14, verso 22. Nós vamos ler daqui a pouco. Deixa eu abrir aqui para você. Mateus 14. Cadê meu Mateus? Mateus 14. Muitas vezes nós sofremos ou perdemos grandes oportunidades por causa de fantasmas que nós mesmos criamos. Fantasmas que a gente inventa, situações que a gente cria. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo grandes oportunidades. E eu quero te contar uma outra coisa. O perigo da gente não saber lidar com a nossa mente, com a nossa história, com o nosso passado, com as nossas emoções. Esse moço que não confiava em ninguém, além da esposa, o que aconteceu? Ele foi vencido. Ele chegou à morte porque a sua emoção venceu a razão.
Gente, os nossos pensamentos e as nossas emoções, se eles não puderem ser controlados, se eles não puderem ser avaliados dentro da palavra do Senhor, pode gerar um transtorno, um prejuízo muito grande. Por quê? Porque nós temos uma história. Eu me lembro, e já falei isso aqui, de um moço que eu fazia programa de rádio, e ele era ouvinte assíduo, e ele me ligou dizendo: pastora, eu até quero recomeçar, mas o meu passado me persegue. Todo mundo tem uma história, todo mundo, tem um contexto ali que o envolve, a história, a vida de todo mundo tem um pano de fundo. Todo ser humano tem os seus fantasmas que se arrastam lá nos porões da nossa mente, liberando medo, liberando pavor, liberando, a tristeza, o pânico. Deixa eu te contar. Meu filho Samuel, ele via muito fantasma. Ele tinha, meu Deus, ele via espíritos e ele contava cada história. Me lembro de uma vez que nós estávamos todos dormindo e o Samuel dormia muito tarde e estava sentado de frente para a piscina e tinha um vestido pendurado no varal. E ele teimava comigo no dia seguinte: mãe, o seu vestido se levantava, mexia, mãe, vinha como se fosse na minha direção. De uma outra vez, o Samuel chegou em casa, guardou um anel na estante, desceu para o andar de baixo para conversar com a irmã. Ficavam sempre conversando até tarde e de repente faz um barulho na escada de algo rolando e quando ele olha um anel que ele havia chegado lá no andar de cima, na entrada tinha uma estante, ele já tirava relógio, anel e colocava na estante, descia para conversar com a irmã. Ele levou um susto tão grande que ele chegou no quarto gritando, me chamando: mãe, mãe, foi você, porque alguém pegou o anel e colocou a escada abaixo e eu tinha colocado ele lá na sala, na estante. De uma outra vez, ele contava que ele descia a escada da sala, mais tarde nós descobrimos por que tudo isso acontecia com ele, que ele estava descendo a escada e ele arregalava os olhos apavorado, porque diz ele que falou bem no ouvido dele: e aí, menino bonito? Nossa, gente, esse moço deu uma disparada, uma corrida, e nós tivemos que trabalhar a situação para entender por que ele estava sendo tão aflito e perturbado com fantasmas. Agora, tem aqueles fantasmas da mente que a gente cria, ilusões, imaginação. Tem aqueles fantasmas que é um passado que te atormenta, um passado que te aflige, O que a gente precisa para entender tudo isso? O quê? Luz. A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz no nosso interior. Olha o que o dicionário fala de fantasma: suposta aparição de pessoa morta ou afastada, fruto da imaginação, que traz perturbação, aflição e inquietação, que atormenta e que controla. Um fantasma do passado pode te dominar, te controlar, tirar tua paz, te perturbar, te roubar grandes oportunidades. Deixa eu te contar uma história que eu contei ontem na comunidade da fé, na palavra, de um jovem, um menino. Ele tinha uns 12 anos e ele estava participando de um campeonato na escola, não sei se era futebol, o que era, e eles estavam na semifinal. Na semifinal, no penúltimo jogo, eles perderam. E perderam feio, mas perderam muito feio. Por quê? Por causa dele. Ele deu um vexame, ele perdeu oportunidades, ele perdeu lances e perderam muito feio. Ele envergonhou a equipe e ele ficou desesperado. Olha só.
Ele foi para casa, muito chateado e apavorado, porque no dia seguinte era a final. Ele teria que entrar em campo novamente. Ele teria que jogar novamente. Ele teria que encarar os seus amigos. Ele estava muito mal. Mas ele foi ajudar o avô a capinar o jardim. E o avô percebeu que a alma dele estava inquieta, que ele estava agitado, que ele estava aflito. Então o avô parou, né, para conversar com ele e falou: filho, o que você tem? Eu estou te achando incomodado, estou te achando inquieto. O que está te perturbando? E ele: vô, eu acabei com a minha equipe hoje. Nós perdemos por minha causa. Eu perdi lances importantes. Eu fui responsável pela derrota de hoje. E agora, amanhã, eu tenho que entrar no campo de novo. E eu sei que vai ser um fracasso, porque eu fiz isso, isso e isso. E eu estou com vergonha de encarar os meus amigos. Eu estou com medo de entrar no campo amanhã. E aí, aquele avô, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, fala para ele: filho, sabe qual que é o seu problema? Você perdeu o jogo de hoje e quando veio embora, você colocou na sua mochila seu uniforme, todo o seu equipamento, mas tem um problema, você também trouxe o fracasso com você. E agora que você poderia usar esse fracasso para saber onde errou, onde falhou, o que perdeu, e entrar amanhã com tudo, fazendo um trabalho melhor, jogando melhor, você está aprisionado à perda de hoje e está comprometendo o jogo de amanhã. Olha para você ver o pensamento do menino: eu não vou entrar no campo amanhã, eu estou com medo, eu estou com vergonha, eu prejudiquei os meus amigos, eu acabei com o time, eu vou entrar amanhã, vai ser pior. Mas olha a mentalidade do avô: filho, os erros de hoje, os fracassos de hoje servem para você examinar e avaliar, fazer uma correção, para amanhã entrar no campo e ser uma bênção, vitória, conquista total. Ele via a derrota e o fracasso como um fantasma, que ia persegui-lo por muito tempo, que ia tirar sua energia, sua motivação, matar sua esperança. Mas o avô, com sabedoria, fez ele entender que o fato dele ter perdido não poderia controlar e dominá-lo. Ele teria que avaliar a situação e se preparar, corrigir os erros e se preparar para a jogada do dia seguinte. Nós fazemos igual esse menino. Nós pegamos os nossos fantasmas, pegamos o nosso passado, as nossas falhas, os nossos erros, passamos a nos alimentar daquilo o tempo todo, passamos a cultivar aquilo, acabamos nos sentindo culpados, inseguros, fracassados e perdemos o foco do que precisamos fazer no presente para ter um futuro bem-sucedido. Preste bastante atenção. Nem tudo, nem todas as nossas perdas, nem todas as nossas derrotas precisam nos atormentar, ser um fantasma na nossa vida e nos controlar. Por isso que Paulo, lá em Filipenses 3, ele fala o quê? Eu preciso esquecer, parar de cavar, parar de pescar, parar de relembrar, de cultivar as minhas dores e os meus erros do passado. Porque se eu ficar olhando para trás, eu vou tropeçar. Se eu ficar olhando para trás, eu vou perder o ânimo, a motivação e a esperança. Quando fantasmas começam a te controlar e te dominar, você pode confundir mais tarde a bênção de Deus com um fantasma. Vou te explicar, você vai entender. Olha só. Sobre esquecer, Isaías 43, 25 fala: o próprio Deus, para lidar comigo e com você, ele teve que não se lembrar mais dos nossos pecados. Presta atenção. Já pensou? Se toda vez que a gente for conversar com Deus, for falar com Deus, ele jogar na cara o nosso pecado? O nosso passado?
Já imaginou que tipo de vida eu e você levaríamos se toda vez que entrássemos na presença do Pai, Ele jogasse o nosso passado na cara? Não. O que Ele faz? Ele fala, filho, a partir de agora que você reconheceu, se arrependeu, confessou, mudou de rota, eu não me lembro mais, apagou, acabou. Mas a gente não. A gente continua vivendo, alimentando, relembrando e acaba se prejudicando e criando situações constrangedoras. Olha isso aqui, gente. Vamos lá. De madrugada, Mateus 14, 25. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando por cima das águas. Eita glória! Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, não reconheceram Jesus. Não viram Jesus. Eles entraram em pânico. Eles ficaram apavorados. Olha aqui. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. E gritaram de medo. Foi nesse momento que Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Por que eles confundiram Jesus com um fantasma? Porque já era normal para pescadores em alto mar ser afligidos, perturbados pela imaginação, por causa da escuridão, pelas histórias que outros pescadores contavam, por fantasma. Então a bênção está vindo, Jesus está aproximando, Jesus está chegando, mas eles estão confundindo com fantasma. Jesus está chegando para completar, Jesus está chegando para se unir a eles. Eles vão ter uma madrugada e uma pesca maravilhosa porque Jesus está chegando. Mas eles olharam para Jesus, não tiveram discernimento e entraram em pânico porque achavam que era um fantasma. Por que achavam que Jesus era um fantasma? Porque estavam acostumados com esse tipo de visão e experiência em alto mar durante a noite, de madrugada. Então confundiram Jesus. Ah, deve ser mais um fantasma. Lembra daquela vez que o fulano contou? Gente, quando eu era criança, nós morávamos numa vila e tinha uma ponte que ninguém passava naquela ponte à noite, porque diz que aparecia uma menininha e ela pegava fogo em volta dela. Ela acendia, ela era iluminada. E quando a gente estava brincando na rua, criança, né? Que dava mais ou menos 8 horas, isso já era muito tarde. Aí eles só gritavam, a menina da ponte. Gente, não ficava um menino na rua. Todo mundo entrava. Algum pai, alguma mãe santa abençoada, deve ter criado aquela história para nos colocar medo e nós entrarmos dentro de casa, né? Você já deve ter ouvido muita história de fantasma, muita história de mortos que voltam à vida, né? Aqui, os discípulos, os pescadores já tinham ouvido muita história. E aquelas histórias estavam registradas no interior deles. Aquelas histórias marcaram a vida deles. Histórias talvez que eles nem vivenciaram, que outro vivenciou. Mas a verdade é que aqueles fantasmas limitavam, sabe? Colocavam medo, pânico, pavor. E eles quase colocam tudo a perder, porque não reconheceram Jesus. Sabe qual é o meu problema e o seu? É discernir o que é bênção e o que não é. Tem muita gente perdendo grandes oportunidades por causa de fantasmas que atormentam, né? Eu me lembro em Belo Horizonte que tinha a Loura do Bonfim. Ela aparecia no cemitério. Nossa, gente, isso virou notícia. Isso viralizou na época. Ninguém via, mas saiu um monte de história. O problema não é esse. O que aquele avô disse para aquele menino ali é, filho, você está permitindo que o fracasso de hoje confirme e reproduza amanhã, porque você está carregando o fracasso com você. Livre-se desse peso, livre-se desse excesso,
Comece a avaliar onde que eu errei. Por que que eu errei? Não é o outro errou. Não é terceirizar, não é responsabilizar. Onde que eu falhei? Onde que eu errei? Nossa, será que eu estou repetindo a mesma história nos outros relacionamentos, nas outras oportunidades? Depois do trauma, depois do passado, depois do prejuízo, quantas oportunidades você perdeu porque não soube lidar com aquela situação? Por exemplo, tentou tirar carteira, não conseguiu, foi de novo, não conseguiu, agora bloqueou, fechou tudo. Porque quando fala em tirar carteira, não, eu já fechei 3 vezes, eu não consigo, eu não vou mais. E ficamos limitados, ficamos bloqueados. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Muitas vezes, eu já tentei concurso, eu já fiz prova, daquela vez eu errei, eu nem vou tentar de novo porque isso não é para mim. Então eu desisto, eu me acomodo, eu me conformo. Surge uma oportunidade de emprego, eu não vou não, porque eu não vou conseguir, porque eu já trabalhei nessa área e não funciona. Relacionamentos, a gente começa a internalizar o erro, o fracasso, as histórias passadas que vivemos e perdemos oportunidades que o Senhor Jesus pode estar trazendo. Corremos o risco, se não formos curados, de perder oportunidade. Aquele garoto, ele já estava preparado para uma vergonha muito maior no dia seguinte. Até que o avô, com toda a sua sabedoria, mostra para ele o quê? Avalie, examine o seu erro, o seu fracasso e amanhã entra no campo para detonar. Não é isso que mais você temos que fazer? Não é isso que a gente tem que fazer? Nós erramos, vamos ficar digerindo esse erro? Vamos ficar vivendo esse erro? Vamos ficar com isso na cabeça porque me feriu, porque me machucou, porque me rejeitou, porque não me deu valor, porque não me deu oportunidade, porque a culpa é do fulano, olha o que ele fez comigo. E com isso, nós estamos regando, cultivando uma história que poderia servir de experiência para que amanhã a gente não repetisse o mesmo erro. Deixar para trás. Aqueles discípulos, aqueles pescadores, estavam perdendo uma grande oportunidade. Era para festejar. Uau, olha lá, Jesus chegou. Maravilha, olha como que Jesus chegou. Olha lá, gente. Gente, ele anda sobre as águas. Fantástico, perfeito, Jesus é lindo. Não. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles perderam um momento maravilhoso de glorificar e de celebrar. Eles perderam a oportunidade de caminhar sobre as águas também. O medo, por causa de tudo que eles já ouviram acerca de fantasmas, as experiências que eles tinham em alto mar, fez com que eles ficassem limitados, cercados, aprisionados e não percebessem que era motivo de festa e não para choro, não para tristeza. Escuta, quantas oportunidades você já perdeu? Porque fica ali, cozinhando o passado. Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Quantas vezes você repetiu o erro porque não aprendeu da primeira vez, porque não teve domínio próprio, não teve equilíbrio para poder lidar com a situação e separar o que eu aprendo com isso? O que eu aprendi com essa situação? Que proveito que eu posso tirar disso? Como que eu faço para recomeçar e não reproduzir o erro novamente? Talvez hoje, a Rejane está falando ali, recomeçar igual andar de bicicleta. Depois de um tombo, a gente levanta e descobre que aprendeu a andar. Muito bem, Rejane, muito bem, é isso mesmo. Machucou, ralou o joelho, levei uns tombos, mas eu não desisti. Eu já vi que eu tenho que equilibrar, que eu tenho que fazer isso, aquilo, e agora eu vou de novo, vou tentar até acertar. Mas não, tem muita gente que tomba e fica sentado no chão chorando, mostrando o joelho ralado para todo mundo.
Ah, eu não consigo andar. Olha o meu joelho. Olha, eu não consigo ver sangue. Meu Deus, entra em pânico. E fala assim, nunca mais eu vou aprender a andar de bicicleta. Eu não nasci para isso, eu tô me machucando. Gente, a Rejane de novo, ótima. Deixa eu ver aqui. O que ela tá falando aí? Voou aqui. Imagina Jesus olhando para seus discípulos e esperando outra atitude. Exatamente da parte deles. Ele ensinava com tanto amor e muitos deles não entendiam. Verdade. Perderam um momento fantástico. Por quê? Porque já tinham um arquivo na memória de histórias de pescadores, de histórias de fantasma. E você? Por que você tem medo? Por que você não avança? Por que você não consegue ter sucesso nessa área ou na outra área? Tá preocupado com o quê? Tá em pânico por quê? Ah, fracassou? Avalie o teu erro. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Não terceiriza a culpa. É muito fácil jogar a culpa no outro. É muito tranquilo. Eu jogo a culpa no outro porque assim eu não tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Assim eu não preciso acender a luz no meu interior. Fica mais fácil culpar minha mãe, o meu pai. É muito mais fácil. Porque assim eu não preciso mudar. Eu não preciso me posicionar. Eu não preciso tomar uma outra direção, porque a culpa é dela. Então eu vou ficar aqui até morrer. Porque eu tenho uma muleta, eu tenho uma justificativa. Não. Muito cuidado para você não perder grandes oportunidades por causa de fantasmas do passado. Ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Mas aqui não dá não, gente. Eu tento ler aqui os recadinhos na hora, mas esse trem aqui não me ajuda não. Amém? Deixa eu ver aqui, vambora. Amém, queridos? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que a gente aprendeu hoje? Limitações que nós criamos, que nós alimentamos, que nós desenvolvemos. Passado, trauma, fracassos, fantasmas, que estava lá atrás, de repente se levanta e te deixa inquieto, agitado, né? Aprisionado, assustado. Não. Calma, calma, veja a coisa pelo lado de Deus. Que esse avô, como esse menino ali, que o Espírito Santo seja como aquele avô, que possa sentar do seu lado e falar assim, filho, espera, calma. Você está carregando um passado e perdendo a oportunidade de reconstruir novamente de uma forma mais rica, mais suave, mais sábia. Não é isso? E a gente fica por aí, a gente vai orar agora. E eu espero que esta palavra possa falar alguma coisa ao teu coração. Vai ficar aí gritando no meio do mar, chorando, com medo de fantasma, ou vai examinar direitinho e vai descobrir, opa, peraí, eu estou tendo uma nova oportunidade. Eu preciso avaliar essa situação, aprender com essa situação e caminhar sobre as águas. Você pode estar perdendo grandes oportunidades de festejar e celebrar, ao invés de entrar em pânico e se apavorar. Rejane falou de novo, agradeço a Deus por nosso discipulado, nos ensina a largar a bagagem extra e aprender a caminhar em direção ao que Deus tem para nós. Isso mesmo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Respira. Respira que vai dar certo. Respira que funciona. É tudo que é Deus que faz acontecer. Neste momento. Isso. Você foi atingido, tá sangrando, tá acende doendo. A luz. E tudo que você precisa fazer é respirar. Viu como que a palavra ilumina o nosso entendimento? Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada seguidor, cada pessoa, cada amigo que está comigo aqui.
todos os dias na live. Senhor, quantas vezes nós perdemos grandes oportunidades com medo por causa de fantasmas, de experiências do passado, que tentam roubar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso entendimento. Pai, naquela noite, o Senhor Jesus foi para acrescentar, para somar. Eles poderiam ter feito uma festa e todos ir ao encontro de Jesus. Mas eles perderam essa oportunidade porque no arquivo deles, da memória, tinham tantas histórias de fantasmas em alto mar, tantas histórias de pescadores contadas, que eles acabaram se deixando levar pela emoção e perderam a razão. Nós não queremos ser assim. Hoje, Pai, nós estamos em alto mar. Nós estamos em alto mar e estamos esperando o Senhor vir ao nosso encontro. Estamos esperando o Senhor. Pai, muitas pessoas têm perdido grandes oportunidades de relacionamento, emprego, ministério, tudo por quê? Porque existe uma limitação, existe um trauma, existe um medo, existem sombras, fantasmas do passado que aprisionaram a mente e impede esta pessoa de viver o novo de Deus. Tua palavra diz em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então abre os nossos olhos para que possamos entender se é Jesus que está vindo ou é laço. Dá discernimento para cada pessoa. É tudo que te clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Pegou? Entendeu? Serviu? Discerniu? Te abençoou? Te edificou? Compartilha. Compartilha. Somos flecha do Senhor que leva revelação, transformação e mudança. Ou então entra mais tarde lá no nosso YouTube, Pastora Janete, com THI Menezes, e pega lá a palavra, ok? Pare de se atormentar, pare de se culpar, pare de se punir, pare de ter medo. Coloca o pé para fora do barco e vá ao encontro da promessa e da oportunidade que o Senhor está te dando. Rejane, precisamos parar de nos fazer de vítimas, afinal a palavra de Deus é tão completa e clara, só não entende quem não busca conhecê-la. E eu amo conhecer a palavra dele, Rejane. Eu amo muito, graças a Deus. Gente, terminando por aqui, tem mais recadinho aí não, né? Amém. Chegou no finalzinho? Perdeu? Corre lá, porque vai ficar gravado para você, ok? Tarará. Carla, peraí, a oração da Carla, gente, tem que fechar a live com ela. Senhor, obrigada por mais esta semana que começa. Nos ajuda, Senhor, a olhar somente só para o que está na nossa frente. Continue cuidando da saúde da pastora, amém. Cuidando da família, continue usando para a glória do teu nome, amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Amanhã a gente está de volta, tá bom? E lembre-se, você não é escravo do teu passado. Você não está prisioneiro do passado. Deixa Deus te mostrar. Amém? Deus abençoa. Gente, você que quer receber as nossas reflexões, 339-9104-9478. E tá aqui os livros, ó. Reflexão diária, Pérolas para sua vida é o meu primeiro livro e Reflexão diária é o segundo. Tá bom? Elton, atitude, mudança. Tiramos o medo e seguir em frente, superar as dificuldades. Se for de Deus, tem que ter discernimento, buscar discernimento. Porque de repente você vai andar sobre as águas e afunda de novo. Tem que saber. Tem que buscar em Deus no tempo a sós com Deus. É Jesus que está vindo? É Jesus que está abrindo essa porta ou eu vou me afundar? Amém? Deus abençoe. Eu recebi até amanhã, do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Amém. E eu não Deus tenho abençoe. nojo